Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos nesse sábado para mais uma reunião virtual, em nome do Centro Espírita Irmã Sheila, rogando a Jesus que nos ampare para esse nosso propósito. Lembrando a todos os irmãos que, como sempre fazemos, após a palestra, haverá o passe de harmonização e também a magnetização das águas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, Senhor e Criador de todas as coisas, fonte bendita de toda a luz, de todo conhecimento, de toda sabedoria. Sabemos, Senhor, que são insondáveis os teus desígnios. Sabemos que na nossa capacidade intelectual não conseguimos entender ainda a tua grandeza, Senhor. Sabemos que são perfeitas as vossas leis. E se sofremos aqui nesse mundo, Senhor, é porque delas nos afastamos. Por isso, Senhor, faze vibrar em nós a fé, a confiança. Afasta de nós o orgulho, a vaidade, a prepotência, a injustiça. Senhor, permita que o Mestre Jesus, esse Mestre que enviaste até nós e que nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém retorna ao coração do Pai se não for pelos meus exemplos. Esse Jesus, Senhor, que sabemos que é o remédio que cura todos os males, que é a água que mata toda a sede, que é o bálsamo que alivia todas as dores. Rogamos ainda, Jesus, que permita que os bons espíritos possam ir ao lar de todos aqueles irmãos que estão sofrendo, que estão angustiados, principalmente nesse momento de pandemia. Que possa levar a saúde, levar a confiança, levar a paz. E assim, envoltos nessa paz, nós pedimos à irmã Sheila, que é a diretora espiritual da nossa Casa Bendita de Orações, a permissão para iniciar a reunião da noite com a prece cantada à irmã Matilde. Que assim seja. Reunidos em nome do Senhor,
Meus irmãos, para nossa preparação do livro Reflexões à Sombra da Cruz, ditado pelo Espírito Erasmo, psicografia de S. Capelli, a reflexão 69, livre-arbítrio. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. 1 Coríntios 10, 23. O homem dispõe do livre-arbítrio, mas dele deve fazer uso como o operário faz da ferramenta, para construir e somar e nunca para destruir ou dividir. Podemos praticar o que acharmos conveniente, pois a nossa decisão é disciplinada em foro íntimo. Entretanto, suas consequências transcendem os limites da nossa personalidade, atingindo o meio e aos demais componentes do conjunto. Assim, podemos praticar qualquer ato decidido em nosso íntimo, mas algumas vezes não devemos praticá-lo, pois sendo uma decisão nossa, pode ser prejudicial ao equilíbrio geral. Devemos meditar no agir, pois se por um lado nos é dado o livre-arbítrio, por outro, nos é contraposto o peso da responsabilidade. Se podemos praticar determinado ato, nem sempre é conveniente que o façamos, e devemos refletir antes de sua prática, se o mesmo tem o poder de edificar em proveito próprio ou do mundo. Não esqueçamos, pois, que se podemos praticar algo, nem sempre é conveniente e edificante que o façamos. Coloca no teu viver. Tens a liberdade de decidir, mas cuida do como agir. Não basta liberdade, é preciso responsabilidade. Proceda com cuidado e sabedoria, para colher da vida a alegria. Meus irmãos, é com muita alegria que nós passamos a palavra ao nosso irmão Fernando, que será o expositor do tema evangélico programado para esta noite, rogando de todas as vibrações de carinho, de amizade. E a Jesus, rogamos ampará-lo nessa missão tão importante para todos nós. Boa noite a todos os que temos a oportunidade de nos encontrar nessa noite de sábado. Nós acabamos de ouvir uma leitura sobre o livre-arbítrio, e há pouco nós estávamos aqui conversando sobre a temperatura que toma conta hoje de grande parte do nosso país, e nós estamos então vivenciando justamente as consequências de que nós, habitantes deste querido planeta Terra, em relação à má utilização de todos os recursos que a Terra nos dá, certo? E isso então começa a provocar esses desequilíbrios, e que são então resultados nada mais do que da nossa liberdade de agir. Nós temos tido durante muitos anos atitudes de agressão ao meio ambiente e que então agora começam a retornar, logicamente, obedecendo de que nós vamos colher aquilo que nós plantamos pela nossa liberdade. Então, isto é simplesmente uma lição da natureza para todos nós, mas nós podemos construir um mundo melhor, plantando melhor, agindo com o nosso livre-arbítrio, certo? Com melhor qualidade de ação. Na noite de hoje, nós escolhemos um tema. Esse tema ele é muito conhecido por todos. Todos que estão aqui na noite de hoje, nos escutando, já devem ter ouvido esta frase. Mas muitas vezes ela fica restrita só a esta frase. Pessoalmente, escutei de diversos oradores, de Valdo, de Haroldo, enfim, de todos os oradores espíritas, a utilização dessa frase em suas pregações, que é a frase "conhece-te a ti mesmo". Esta frase, que foi bastante difundida, né, e muitas vezes nós entendemos, as pessoas entendem que esta frase veio de Sócrates, mas Sócrates encontrou esta frase quando visitou então o templo em Delfos. Esta frase mexeu muito com Sócrates, pois ele viu de que o autoconhecimento, adentrar dentro de si mesmo, certo, para se conhecer,
não é uma tarefa tão fácil e tão simples. E a gente então sempre se pergunta, e todas as vezes que nós vamos fazer uma palestra e utilizamos a necessidade do autoconhecimento, talvez ela pare aí, muitas pessoas podem se perguntar: como podemos fazer para ter esse conhece-te a ti mesmo na prática? Mas se nós tivéssemos tido o cuidado de todas as vezes que nós próprios, quando nós citamos esta frase, nós então levássemos todo mundo para o Livro dos Espíritos, na sua pergunta 919, em que Kardec, certo? Ele faz essa pergunta, e esta pergunta está no capítulo 12 do Livro dos Espíritos, em que trata este capítulo da perfeição moral. E Kardec então pergunta: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Então, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? A resposta dos Espíritos foi simples e pequena. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. A partir de então dessa resposta, e normalmente eu faço a meia-culpa, por diversas vezes eu utilizei esta afirmativa do conhece-te a ti mesmo, mas não fomos para o desdobramento desta pergunta. E Kardec, na sua condição de pedagogo, né, ele então vem a provocar uma segunda pergunta. Ele então diz: olha, nós compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Então a pergunta é clara. Ela leva então para que nós possamos ter agora o meio prático também para poder se alcançar esse autoconhecimento, certo? Essa autoavaliação. E quem é que está atrás dessas respostas é Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele é reconhecido como o grande divulgador do Espiritismo. Desde 1863, então, ele participa ativamente, né, do Livro dos Espíritos e de toda a parte da codificação. E aí, então, vamos ver como que Santo Agostinho, também na sua condição prática, vai nos orientar para que nós possamos tomar esse conhecimento. Mas antes, porém, vamos novamente entender o seguinte: quando a gente, na pergunta 919, qual o meio mais prático, mais eficaz para se melhorar nesta vida? Quando nós falamos em melhorar nesta vida, às vezes a gente pode entender melhorar o quê? Financeiramente? Fisicamente? Qual é essa melhora? Na realidade, essa pergunta 919, ela vem após a pergunta 918, que trata justamente das características do homem de bem, que é uma página muito conhecida, pois ela também está dentro do Evangelho, na caracterização do homem de bem. Então, ou seja, o melhorar aqui não é melhorar no sentido material, mas no sentido moral, no sentido espiritual. Então, qual é a recomendação de Santo Agostinho para que nós possamos, então, fazer esse autoconhecimento? Ele vem de uma forma tão prática, e ele vem dizer: olha, o que nós devemos fazer? Primeiro, nós devemos, né, durante o nosso repouso, né, assim ele diz, né, no fim de cada dia, eu interrogava a quem? A minha consciência. Consciência é essa que nós sabemos aonde está, né, toda a nossa condição de julgamento pessoal. E o que Santo Agostinho fazia quando ele interrogava a sua consciência? Passava em revista tudo o que havia feito
esse perguntava se não tinha faltado ao cumprimento de nenhum dever, se ninguém teria motivo para queixar dele. Portanto, essa é a orientação inicial para que ele pudesse, para que nós pudéssemos começar. Foi assim então que ele disse, foi assim que cheguei a me conhecer e ver em mim o que necessitava de quê? Da reforma. Então, para reformar, ele então analisa, faz essa avaliação de uma forma muito simples, né? No fim de cada dia, ele interrogava a sua consciência, fazia uma avaliação de tudo que tinha feito e se perguntava se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. E mais então ele vai e diz, olha, aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, ele então poderia fazer, né, uma avaliação para saber onde errou, onde acertou. Então, formulai, portanto, as vossas perguntas, indagai o que fizestes e com que objetivo agistes em determinada circunstância. Se fez alguma coisa que censurarias nos outros, se praticou uma ação que não ousarias confessar a si mesmo. Portanto, esta é uma forma muito simples. Mas, olha, eu já tive a oportunidade de algumas vezes de buscar também, e aqui Santo Agostinho também nos orienta nesse sentido, de ter uma forma muito prática. Porque qual é o problema para que nós possamos fazer o nosso autoconhecimento? Nós vamos encontrar uma barreira muito grande. Essa barreira, quando a gente estuda as terapêuticas dos vícios, seja do álcool, seja das drogas, seja de jogo de cartas e outros vícios, existe, então, quando estudamos essa terapêutica, qual é a melhor maneira, ou as características de todas essas doenças, existe um fato chamado, ou seja, o sentido de negação. É muito difícil você assumir de que é imperfeito, assumir que tem um defeito. Normalmente a gente fala, não, eu não sou orgulhoso, eu não sou vaidoso, eu não sou egoísta, eu não reconheço as minhas imperfeições justamente por esse sentido de negação. Isso pode ter acontecido muitas vezes conosco, quando fomos inquiridos diante de certos comportamentos. Então, lá vem então Santo Agostinho e vem nos trazer uma outra forma muito prática, que eu recomendo bastante. Qual seja? Eu digo o seguinte, para um pai, você quer saber, você acha que você é um bom pai? Às vezes nós vamos dizer, eu sou um excelente pai. Mas você já perguntou isso para os seus filhos? Você acha que você é um excelente esposo? Você já perguntou isso para a sua esposa? E assim por diante. Muitas vezes eu acho que eu sou um excelente empregador. Mas será que eu já me submeti aos meus funcionários de que eles pudessem me fazer esta avaliação? E esta é uma das recomendações, então, que Santo Agostinho também vem a nos trazer. Se nós temos dificuldade em fazer a nossa própria avaliação, que nós possamos, então, buscar, ele diz, o Santo Agostinho vai, procure não só os seus amigos para que eles possam fazer uma avaliação, porque às vezes a gente acha que nós somos um grande amigo, mas para os nossos amigos nós temos falhas, somos egoístas, somos orgulhosos, certo? Muitas vezes temos imperfeições que nós não reconhecemos e que podem ser reconhecidas com mais facilidade por aqueles que convivem conosco. Às vezes nós deveríamos perguntar até aos nossos próprios inimigos, porque o verdadeiro amigo é aquele que expõe as nossas fragilidades, as nossas imperfeições, e não que nos ajuda também a manter essas negações. Então você vê que é uma forma muito simples em que Santo Agostinho aqui, sem ter necessidade de fazer meditações, sem necessidade de um conhecimento profundo de qualquer sentido de filosofia, não, é sentido prático para que nós possamos. E qual é a finalidade disso? Para que nós possamos nos melhorar no sentido moral. Tem uma pequena história que eu vou tentar resumir para não estourar o nosso tempo, mas existia um empresário,
em que ele era o empresário do ramo de biscoitos, que faz rosquinhas, faz bolachinhas, faz todos esses biscoitos que nós conhecemos aí de diversas empresas. Ele era um empresário muito bem sucedido, certo? Tinha uma empresa com bastante funcionários, mas ele, na última visita que fez ao seu médico, ao clínico geral, aquele que cuidava dele, ele reclamou de que ele estava chegando em casa extremamente cansado, de que ele estava faltando disposição, enfim, ele não estava bem. Diante disso, o médico, então, solicita fazer uma avaliação. E o que os médicos podem fazer em relação a essa avaliação? Esse é um clínico geral. Esse é um médico especializado na condição da medicina, não é um psicólogo, logicamente, e ele solicita, então, todos os exames clínicos, exame de sangue, enfim, todos os exames, além de exame do coração e tal. Ele faz todos esses exames, entrega todos esses exames e o médico, quando olha, diz, olha, em relação à condição clínica, não vejo nenhum problema seu. Certo? Seu coração está bom, toda a sua condição do seu hemograma, certo? Algum desviozinho no seu lipidiograma, enfim, fez teste de esforço, você está bem. Mas esse médico, ele era um médico além dos aspectos da medicina tradicional. Ele falou, olha, eu vou fazer agora, eu vou colocar em você um aparelho, certo? Que é um aparelho que parece muito com esses Holter, com esses que a gente coloca para poder ver o acompanhamento da pressão, enfim, no dia a dia de nós. Ele coloca esse aparelho, que parece um HD, certo? Que está ligado, certo? Como se fosse dentro com eletrodos que são colocados, certo? Junto na base do cérebro. Olha, você vai, então, conviver com este aparelho durante 24 horas, certo? Você vai colocá-lo, certo? Pela manhã, tão logo você já inicia o seu dia, você já vai colocá-lo. Tá bom. E esse, então, empresário assim o fez, passou o dia com aquele aparelho, certo? Ele não o incomodava nem nada. Para que ele pudesse, então, retornar, certo? Ao seu médico, para que ele pudesse, então, analisar quais eram as ocorrências naquele HD. Mas nós já vamos antecipar, né? Quando, então, ele vai para o médico, nesse dia, diferente de todos os dias, o médico o leva como se ele estivesse num home theater. Com uma cadeira super confortável, coloca ali para ele, pega o HD e coloca como se fosse num desses reprodutores de vídeo. E que, para surpresa, então, do empresário que se encontra sentado, ele começa a ver ele próprio toda a sua jornada do dia anterior. Que lá está, e nós vamos aqui relatar um pouco da jornada desse empresário, desse homem, certo? E começamos, então, mais ou menos às 6h30 da manhã, bem cedo, ele levantava muito cedo. E tudo isso está gravado, tem uma capacidade de mostrar todo o cenário em todas as dimensões. E ele, ao acordar, não tem o hábito de acordar de forma tranquila, sem barulho, proporcionando à sua companheira que continue dormindo ou descansando, mas o que se nota é que ele provoca, certo, atitudes como acender luz, barulho, tudo isso, e incomoda a sua esposa. Toda vez que há um incômodo, ele vê, então, como que se fosse uma nuvem, como se fosse cobrindo toda a sua condição cerebral. E assim continua. Ele vai acordar o filho, ao invés de acordar o filho com um beijo, com um afago, ele pega no pé do filho, balança o filho, acorda, está na hora de ir para a escola, vamos embora, vai se cuidar. O filho reage da mesma forma. Não reage, logicamente, no respeito ao pai, mas reage negativamente, mostrando que essa não é a melhor maneira de que ele pudesse acordar o filho, ser acordado. Naquele dia, especificamente, quando ele, então, vai fazer a sua refeição matinal, e lá naquela casa tinha uma colaboradora que dormia na casa para que ela pudesse, de manhãzinha, acordar e já deixar o café da manhã pronto. Mas essa senhora, que trabalhava muitos anos para ele, tanto que dormia na casa, era uma pessoa de uma tradição antiga,
ela passou muito mal à noite. Febre, certo? Não conseguiu dormir, teve sudorese, e ela não acordou no horário normal em que ela tem para acordar. E ele, então, foi até o quarto, bate a porta, reclama, ameaça, desrespeita aquela que colabora com eles há anos, e, novamente, todas as vezes que ele age desta forma, através das suas atitudes, as reações, que não necessariamente são reações verbais, mas reações mentais, principalmente daqueles que são agredidos e são atingidos e que não querem responder com impropérios, pois, a fim de manter o seu emprego, aquela colaboradora ou rechaça com manifestações negativas, chamando de orgulhoso, certo? De mal educado. Isso tudo são nuvens que vão, então, impregnando em toda a sua aura, em todo o seu semblante, certo? Energético. Ele pega o filho, agora sai embora no condomínio, quando vai sair na portaria, a portaria ele passa, não cumprimenta, lá de dentro, o porteiro só utiliza um pensamento, soberbo, e isso segue e vai atingindo. Vai para a escola, chega na escola, a fila está grande, ele se posiciona dentro da fila dupla, atrapalhando com que as pessoas possam, e um monte de gente, então, dispara contra ele os conceitos de mal educado, certo? E todas as cargas negativas vão sendo direcionadas para ele. Deixa o filho, vamos encurtar, chega lá no seu trabalho, passa pela recepção, a recepcionista já está lá, ele mal pronuncia um bom dia, e ela, então, novamente, fala o bom dia, certo? Da boca para fora, mas internamente ela reage negativamente a ele, reconhecendo de que ele não tem a menor educação. Então, vejam, então, é o dia a dia desse empresário. Todos os dias, quando ele chegava à fábrica, ele ia nas linhas de produção, para que ele pudesse, então, ver como estavam funcionando as máquinas. É uma fábrica bonita, grande, em que as linhas compridas de fabricação de biscoito. Quando ele passa por um lado, ele identifica que um funcionário está escondido no canto, comendo biscoitos quebrados. Essas fábricas de biscoito, muitas vezes os biscoitos quebram e eles, então, são tornados o que chamam de subproduto. São vendidos, mas são vendidos com preços muito baratos, e esse funcionário perdeu o tempo de tomar o lanche dentro da sua própria empresa, certo? E estava necessitado, e ele, então, escondidinho, estava comendo um biscoito quebrado. O empresário, imediatamente, ao reconhecer que a atitude era uma atitude que não podia ser feita, manda-o para o departamento pessoal e exige a sua demissão. Novamente, diante dessa demissão, aquele funcionário chora internamente, a vontade dele é explodir, pois ele necessitava daquela alimentação, e reage com todos seus dardos mentais contra aquele senhor, certo? Não reconhecendo nele o sentido de, no mínimo, de misericórdia e de compreensão. Vejam que isso não tinha passado ainda nem 4 horas desde que ele se levantou e todos esses acontecimentos. Agora ele vai para a sua sala, e nessa sua sala ele vai ter a sua primeira reunião, a reunião com o corpo gerencial de vendas. Alguns atingem os seus objetivos, outros não. Esses que não atingem recebem impropérios no sentido dos seus desempenhos, certo? São ameaçados em serem demitidos também, porque não estão atingindo suas metas. Repito, todas as pessoas recebem todas essas cargas negativas que saem dele, certo? E reagem a ele com outras cargas, principalmente as cargas mentais. E assim, ele passa todo esse período, nós vamos contar só até mais 2, 3 casos. No outro, ele vai ver o contas a receber. E no contas a receber, ele vê que tem alguns distribuidores que estão inadimplentes. Solicita o telefone, liga para os distribuidores, ameaça o distribuidor de retirar a sua área e de protestar. Se o telefone está a 1000 quilômetros de distância, não interessa as vibrações, aqueles pensamentos, aquilo que aquele homem plasmou lá do outro lado, diante das ameaças que recebeu e da tristeza daquele telefonema,
são e vão ser dirigidas, e tudo isso estava sendo passado, certo, naquela tela. Cada vez que passava, ele se afundava na poltrona. Ele reconhecia de tudo aquilo que ele tinha feito, aquilo era ele, não era mais ninguém. Para encerrar, então, no meio-dia, ele vai para o refeitório. É o refeitório que hoje não se utiliza mais, que é o refeitório dividido da diretoria e o refeitório dos funcionários. Isso não se existe mais, mas ele mantinha porque ele tinha a sua alimentação diferenciada da alimentação de todos os seus outros colaboradores. E essa alimentação dele era extremamente nociva, porque as pessoas que estavam do outro lado, grande parte, não compreendiam aquilo e vibravam certas situações negativas contra ele. Então, isso é o meio-dia para que nós possamos fazer a avaliação de uma única pessoa. Este homem, então, ele na realidade, quando ele passa a última cena, ele ele já sabia a continuidade do seu dia, de como ele se agia durante todo o seu dia a dia, e ele pede ao médico, por favor, gostaria que você parasse de mostrar o meu dia a dia. E o médico, então, agora assumindo uma outra postura, a postura de um orientador, mostrando a ele que todas as suas, a sua condição de estar cansado, a sua condição de estar tendo doenças, de não estar tendo mais ânimo, é fruto do seu comportamento no dia a dia, onde ele, certo, age de uma forma tão negativa, e isso ocorre com muitos de nós. Nós precisamos compreender de que, através das nossas atitudes, as menores possíveis, a impaciência no trânsito, portanto, se nós queremos hoje buscar a construção de uma pessoa melhor, de modificar a nossa vida, nós temos que modificar os nossos hábitos. Esse empresário, então, tem que acordar e modificar a sua postura de acordar, em ser carinhoso, dócil, está no Evangelho, a docilidade, em ser misericordioso, muitas vezes, quando diante de uma pessoa que não acorda naquele dia por uma circunstância natural, de ser humilde, muitas vezes, e obedecer uma linha, uma fila, de ser simpático, ao entrar dentro da sua empresa, de compreender as necessidades daquele jovem que lá estava trabalhando, precisando do seu serviço, e diante de um pequeno deslize disciplinar, motivado por uma necessidade. Isto nós vamos tentando aqui mostrar, e nós deveríamos fazer isso todos os dias. Nós deveríamos repassar como Santo Agostinho fazia, faz uma avaliação de todos os atos, de todas as atitudes que teve no dia. E aquelas que forem negativas, que nós possamos ter a assunção, a humildade de dizer, eu errei, eu preciso consertar aqui, eu preciso melhorar aqui. E assim, então, nós vamos fazendo a modificação e vamos construindo um novo ser. É dessa forma, é de forma prática. Nós já falamos aqui algumas vezes em nossos encontros a recomendação do próprio Dalai Lama, quando ele diz, olha, no seu livro A Busca da Felicidade, que nós estamos falando aqui, é de felicidade. Quando Kardec faz a pergunta qual é o meio mais prático para que nós possamos nos melhorar a nossa vida é alcançar níveis de felicidade. E o Dalai Lama nos recomenda claramente, observa, analisa todos os seus atos e veja os atos que lhe trouxeram de sabor, veja os atos que lhe trouxeram coisas ruins e elimina. Observa todos os outros atos, atos que foram positivos e que lhe trouxeram coisas positivas, felicidade, prazer positivo, e reforça. Ou seja, elimina de um lado, reforça de outro. Nós precisamos ser rigorosos conosco mesmo. Nós precisamos compreender de que somente nós podemos nos modificar. Ou nós nos modificamos dessa forma, e aí Santo Agostinho, nos faz uma colocação que passa despercebida por muitas vezes, por nós. E ele diz, quando voltar ao mundo dos espíritos, se for colhido, se for chamado ao mundo dos espíritos,
Como que ele fala? Seria interessante que nós, então, pudéssemos refletir sobre isso. Se aprovesse a Deus chamar-te neste momento, para entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, você teria algo a temer se alguém olhasse para você? Ou seja, nós temos que estar preparados para retorno ao mundo espiritual a qualquer momento. A qualquer momento. Logicamente, nós tivemos a pandemia, nós tivemos mais de 150 mil, quase 150 mil mortes que não estavam dentro do limite das estatísticas brasileiras de morte. E muitos foram chamados a retornar para o mundo espiritual. E nós podemos ser chamados, não pela pandemia, não pelo Covid, mas com qualquer outra circunstância. E será que nós estaríamos preparados para retornar ao mundo espiritual? Então, nós temos que buscar a nossa reforma. Esse é o termo, nós temos que buscar a nossa reforma nesse momento em que estamos vivendo. Sejamos rigorosos conosco. Sejamos sinceros e procuremos as pessoas, muitas vezes, para fazer a avaliação e análise de quem nós somos. E tenhamos a humildade de aceitar e a coragem de buscar a reforma e a reconstrução de cada um de nós. E esta é o grande ensinamento da doutrina espírita. Trazemos conosco um passado muito grande de outras vidas que necessitam de cada um de nós fazer com que ela possa, cada vez que nós aqui viemos, voltarmos e retornarmos para o mundo espiritual em condições melhor do que nós aqui estivemos. Então, eu entendi que esta é uma oportunidade excelente para que nós possamos conhecer melhor esta assertiva do conhece-te a ti mesmo. Obrigado a todos pelo carinho e que nós possamos buscar sedimentar esses ensinamentos trazidos pelo Espiritismo para cada um de nós. Irmãos, presentes a esta reunião virtual, patrocinado pelo Centro Espírita Irmã Sheila. Queremos, neste momento, primeiramente, agradecer ao nosso irmão Fernando pela palestra da noite. Palestra muito elucidativa, que tratou principalmente da verdade a respeito do nosso livre-arbítrio, que é muito incompreendido de todos nós, além de nós espíritas, também por toda a humanidade. E assim pedimos, Senhor Jesus, continue amparando o nosso irmão, envolvendo em seus laços de amor e bondade, proteção para que o irmão continue sempre trazendo essas palavras edificantes para todos nós. E neste momento, meus irmãos, que vamos passar para o momento do passe virtual, assim chamado, que é o momento em que ligamos as nossas forças mentais e espirituais às energias positivas do bem e do amor, através do nosso pensamento, através do nosso desejo, através do nosso sentimento. E para que essa ligação se faça mais efetivamente, eu convido aos irmãos que se sentem confortavelmente nas suas cadeiras, nas suas poltronas. Procurem inspirar profundamente pelas narinas e expirar pela boca, suavemente. Mais uma vez, vamos inspirar e expirar. E neste momento, sentimos que os nossos corações, sedentos do amor paterno, visualizamos a figura meiga de Jesus,
que do alto da sua glória está externando energias positivas do bem e do amor, multicoloridas, energias quintessenciadas, que, chegando até o nosso chakra coronário, está situado no alto de nossas cabeças. Essas energias vão penetrando calmamente. E à medida que vão penetrando, seguindo para os demais centros de força, as energias vão envolvendo cada um dos nossos órgãos. Os principais, a saber, o nosso cérebro, as nossas narinas, nossos olhos, os órgãos da nossa boca, nossos ouvidos, a nossa garganta. Os nossos pulmões estão sendo envolvidos por essa energia maravilhosa e protetora. Nossos corações, nossos pâncreas, o baço, nossos estômagos, nossos fígados e os rins, todo o nosso intestino e a nossa bexiga, a nossa pele e toda a nossa ossatura são envolvidas por essas vibrações poderosas do bem e do amor. E nós nos sentimos imensamente energizados, com disposição para aplicarmos a esperança da nossa vida cotidiana, enfrentarmos a nossa evolução espiritual, aceitarmos tudo aquilo que nos for enviado pelo mais alto, porque é para o nosso bem. E assim, meus irmãos, agradecidos a Jesus e também a Kardec, porque hoje é o seu dia, está tendo muita festa do plano espiritual, que é o dia em que ele aportou ao mundo terráqueo para trazer essas verdades das quais nós somos seguidores. Toda a equipe espiritual da Casa de Sheila, da própria irmã Sheila, que nos dirige as atividades, somos imensamente agradecidos. E também nos sentimos no dever de transmitir todas essas energias as quais recebemos neste momento àqueles nossos irmãos, os quais escrevemos seus nomes nos nossos cadernos de orações, aqueles irmãos encarnados ou desencarnados. Cada irmão vibrem no frontal desses seus entes queridos, a fim de que também eles sejam envolvidos por essa energia do bem e do amor. E assim que estamos todos energizados e recebidos as energias positivas, nós agradecemos, Senhor. Encerramos esse momento de vibração, mas antes queremos pedir aos irmãos da espiritualidade, os trabalhadores incansáveis da Casa de Sheila, para que transformem as águas que cada irmão trouxe para esta reunião, a fim de transformá-las em elemento medicamentoso. E elas transformadas, e ao bebermos dela com fé, possamos sentir o renovar das nossas energias, tanto as físicas quanto as espirituais. Muito obrigado, Senhor, por tudo. E vos agradecemos por este momento. Mestre amado Jesus, agradecemos pela oportunidade da reunião do dia.
Agradecemos pela palestra do irmão que trouxe esclarecimento para as nossas do nosso dia a dia. Agradecemos pela oportunidade de sempre estarmos em contato com esses amigos da espiritualidade que estão sussurrando aos nossos ouvidos as atitudes boas a serem tomadas tanto nesse momento que precisamos nesse momento de pandemia, a fim de que tenhamos fé, resignação e seguirmos avante nessa caminhada evolutiva. E assim, Senhor, agradecidos por tudo quanto recebemos e também pelo que receberemos, pedimos a permissão para encerrar as atividades da noite, rogando que a vossa paz esteja conosco, agora e sempre. E que assim seja.